Se você vai fazer uma aula em turma, você vai programar um evento de boas-vindas ao seu polidense. E como seria isso? Você vai anunciar que você vai fazer uma aula especial sobre o polidense. E você pode criar um tema. Olha que legal. Você pode criar um tema para esse evento. Por exemplo, aqui na minha escola presencial, sempre que eu vou abrir uma turma nova, eu crio um nome para o meu evento. Sejam todas bem-vindas, sejam todos bem-vindos. Aqui é a Prof. Raquel falando. Hoje eu vou começar com vocês uma live de aquecimento para o nosso evento, a jornada do futuro das aulas de polidense, que vai acontecer no dia 13/10, às 20 horas. Para você se inscrever no nosso evento, na nossa jornada, é só correr lá na minha bio, clicar no link e se inscrever para garantir a sua vaga e participar dessa jornada que vai ser incrível. E a nossa live de hoje, eu vou abordar para você atalhos para ter suas primeiras alunas de polidense, para que você consiga realmente começar a dar aulas, mesmo do absoluto zero. Eu sou a Prof. Raquel, eu ensino mulheres a dar aulas de polidense do absoluto zero. Então, se você tem vontade de dar aulas de polidense, essa live é para você. E nessa live nós temos o objetivo de já ir facilitando alguns conteúdos, trazendo alguns conteúdos que serão abordados na jornada O Futuro das Aulas de Polidense. Por exemplo, atalhos significa que eu vou trazer para você passo a passos que vai acelerar o seu processo para você já começar a dar aulas de polidense, mesmo do absoluto zero. Então, vamos lá? Um atalho que vai fazer você chegar a ter as suas primeiras alunas de polidense é planejar as suas aulas, tá? O plano de aula, ele é de suma importância para que você possa ministrar aulas de polidense. Um dos grandes motivos que você pode estar com receio de começar a dar aulas de polidense é não saber o que ensinar para suas alunas, porque existe uma grande diferença do fazer e do ensinar. Se você já pratica polidense, por exemplo, você já sabe fazer vários movimentos aqui na barra, já sabe fazer várias combinações, talvez você já seja até avançada na prática de polidense, mas você nunca deu uma aula de polidense e você pode começar do zero. De que maneira? Sabendo exatamente o que ensinar para as suas alunas. Então, a primeira parte assim que você deve analisar, que você já pode começar, é planejando suas aulas. E fica comigo até o final, que eu já vou te dar um passo a passo do que é um plano de aula diário, para você já começar a planejar o que você gostaria para ensinar as suas primeiras alunas de polidense. Raquel, e como que eu começo? Porque todo começo é difícil, né? Como que eu começo? Como que eu falo com elas? Como que eu trago essas alunas para mim? Como que eu vou ter essa primeira aluna, né? A primeira coisa é, você vai se preparar para dar as suas aulas de polidense, você vai precisar de uma metodologia, né? Dentro do meu método, que é o método RV, a gente tem tudo planejadinho, tudo organizado, para que a sua aluna evolua no polidense e para que a prof de polidense saiba exatamente o que ensinar, exatamente como proceder durante as aulas, tá? Mas vamos lá. Como que eu começo, Raquel, agora, né? Você vai precisar anotar alguns tópicos do que você vai ensinar nessa primeira aula, planejar essa primeira aula com os elementos que contém numa aula de polidense que são indispensáveis. Mas a primeira coisa que você vai fazer é colocar que essa aula tem que ser uma aula encantadora. Então, eu falo que no nosso módulo 1, por exemplo, o módulo 1 ele é o módulo do encanto. É um módulo que encanta as minhas alunas, né? Por que encantar?
Porque a pessoa que quer fazer aulas de pole dance, a mulher, ou a pessoa que quer praticar pole dance, ela nunca praticou na vida. Ela olha outras pessoas praticando no Instagram, no YouTube, assiste vídeo, pesquisa sobre a modalidade. Então, ela cria um cenário na cabeça dela. E quando ela chega na sua primeira aula de pole dance, ela quer encontrar aquilo que ela está imaginando. Então, você precisa trabalhar bem os tópicos que você vai aplicar nessa primeira aula, para que você não decepcione a sua aluna que vai iniciar com você na primeira aula de pole dance. Então, as suas primeiras alunas, elas precisam chegar no seu estúdio, na sua sala de aula, e receber de você conteúdos dos quais ela está já imaginando que ela vai ter. Por mais que, às vezes, ela pode pensar uma coisa e ser outra, isso acontece muito aqui, mas que essa outra seja encantadora, seja surpreendente para ela, tá? E aí, como que você abre a sua primeira turma? Ou fecha com a sua primeira aluna particular, por exemplo, né? Você vai programar um evento. Você vai falar assim, ó, gente, tal dia eu vou abrir a minha primeira turma de pole dance. Então, você vai anunciar isso. Igual quando você convida alguém para a sua festa de aniversário, para o casamento da sua irmã, da sua família. Você vai também convidar as pessoas para participar da sua aula. Então, planejei a minha aula, né? Eu vou te ensinar aqui um passo a passo de um plano de aula diário já, como um atalho para você já começar a dar aulas para suas primeiras alunas, e vou também te mostrar agora nesse tópico como que eu convido, né? Como que eu capto as minhas primeiras alunas, né? Eu preciso contar para as pessoas que eu vou começar a dar aulas. Então, você vai montar o seu planejamento, pelo menos aí da sua primeira aula, para você já começar, né, colocando a mão na massa. Aí você vai captar a sua primeira aluna de aula particular. Se você vai fazer uma aula em turma, você vai programar um evento de boas-vindas ao seu pole dance. E como seria isso? Você vai anunciar que você vai fazer uma aula especial, um evento sobre o pole dance. E você pode criar um tema. Olha que legal. Você pode criar um tema para esse evento. Por exemplo, aqui na minha escola presencial, sempre que eu vou abrir uma turma nova, eu crio um nome para o meu evento. Por exemplo, agora mesmo eu estou fazendo um evento que se chama Descubra o Poder Feminino através do pole dance. Porque o pole dance traz esse empoderamento, né? Traz esse poder feminino da mulher. E aí eu faço toda uma introdução na minha aula focada na feminilidade, na sensualidade da mulher, de forma natural. Então, isso atrai, isso faz com que elas ficam extremamente curiosas para saber como é descobrir o poder feminino através do pole dance. Olha que atalho fantástico que eu estou passando para você, dar as suas primeiras aulas. Raquel, não comecei a dar aulas ainda. Anota no caderninho. Pega o caderninho e anota. Isso que eu já estou falando para vocês, gente, já é um pouquinho do que eu vou trazer lá no dia 13/10, tá? Na quinta-feira, às 20 horas, na nossa jornada, o futuro das aulas de pole dance. Então, eu já estou trazendo, já estou adiantando alguns tópicos para você já ir entendendo como funciona o processo da prof que vai começar a dar aulas do absoluto zero, tá? Então, pega um papel e caneta, anota tudo que eu estou falando para você. Então, primeiro tópico aí, planejamento de aula. Vamos começar pelos grandes, depois a gente vai detalhando. Segundo tópico, fazer um convite, como captar as minhas primeiras alunas. Eu vou divulgar que eu estou abrindo a minha primeira turma e eu vou convidar pessoas para esta aula. Criar um nome para esse evento, para que ele seja especial e que a sua aula seja encantadora, tá bom? Então, esses são atalhos para você começar. Então, já anota aí. Vou criar um evento, né? Eu vou marcar uma data. As datas, quando você marca uma data, a pessoa, ela agenda aquele compromisso com você. Então, isso é mais fácil de você ter o comprometimento das suas futuras alunas quando você define uma data. Se você falar assim, tá, eu vou ter as minhas primeiras alunas, então eu vou fazer assim. Quando uma quiser, eu vou lá, atendo ela. Quando outra quiser, eu vou lá, atendo ela, até eu fechar uma turma. Não, não faz isso.
Ou então trazer uma aluna no meio da aula de outras alunas que já estão praticando pole dance com outras professoras ou coisa assim. Isso também não é legal, porque você não criou um ambiente para receber essa nova aluna. Para dar a sua primeira aula de pole dance, você precisa criar um ambiente somente para aquela pessoinha que nunca praticou pole dance. Ela precisa se sentir acolhida por você, ela precisa gostar do seu ambiente, ela precisa se sentir à vontade, porque ela já vem cheia de medo. Então, agendar uma data, dar um nome para o seu evento e marcar essa data para poder ter as suas primeiras alunas de pole dance é um atalho fantástico, porque elas vão entender que você está preparando algo muito especial para elas. Funciona, é o que eu faço e dá certo, tá? Então, anota aí, plano de aula e agendar a data da abertura da primeira turma, um evento especial para quem nunca praticou pole dance. E aí você vai focar naquela pessoa que nunca praticou pole dance para você dar as suas primeiras aulas, tá bom? E o que eu ensino para essa pessoa que nunca praticou pole dance? O que eu ensino, Raquel? Essa é a minha grande dúvida. Como que eu destravo e começo a dar as minhas primeiras aulas de pole dance? Porque eu não sei o que ensinar. Aí vem. Lá no seu plano de aula, que é o nosso atalho principal aí para você já começar a ter as suas primeiras alunas, e eu vou disponibilizar esse plano de aula para vocês lá no meu evento, tá? Lá no plano de aula, eu criei, dentro do meu método, 7 etapas que vai ser inseridas na aula. Então, vamos lá. A carga horária da sua aula, eu sugiro que ela seja 1h30, tá? A carga horária da sua aula cotidiana. A carga horária do seu evento de boas-vindas para as suas novas alunas que vão chegar para você, que vão conhecer o seu trabalho, que vão fazer aquela experiência, vão ter uma vivência nesse evento para poder iniciar as aulas com você, ela pode ter uma carga horária de 2 horas. É um encontro especial. Primeiro, você tem que contar com o fato do atraso, com o fato de que algumas podem ter dificuldade com a localização, e você vai precisar bater um papo com elas, né? A sua aula, ela precisa ser prática e teórica. Ela não pode ser só prática. A sua primeira aluna, ela não sabe nada de pole dance. Tudo que ela sabe é que ela está vendo lá na internet, lá no Instagram, passos maravilhosos, profissionais praticando, dançando com música, pontinha de pé, fazendo transições lindas. Ela fala, eu quero ser assim, eu quero dançar assim. Mas ela não sabe absolutamente nada. Aí ela tem um monte de medos na cabeça dela. Por exemplo, medo do preconceito, medo do que vão dizer se ela começar a fazer pole dance, medo de não dar conta, e se eu chegar lá e eu não der conta de ficar pendurada naquela barra? Faça aí um retrocesso e pensa comigo o seguinte: quando foi a sua primeira aula de pole dance, como você se sentiu? Como você estava? Qual foi a sua expectativa e quais foram os seus medos? Então, vamos lá. Se coloque no lugar da sua futura aluna. Ela também tem esses medos, os mesmos que você teve. Então, dessa maneira, quando você se coloca no lugar dela, você vai pensar bem no tipo de aula que você vai dar a primeira vez que a sua aluna chegar na sua escola ou na sua sala de aula de pole dance. Então, vamos preparar junto comigo aí essa aula de boas-vindas para ter as suas primeiras alunas de pole dance. Esse é um atalho fantástico, né? É um conteúdo que vai ser muito bom e eu acredito que vai agregar muito para vocês, tá? Então, agendei a data, dei um nome para o meu evento, convidei as pessoas, se isso for uma turma, tá? Aí eu vou planejar o que eu vou ensinar. Então, se eu tenho 2 horas, o que eu vou ensinar em 2 horas para essas pessoas? Os primeiros 15 minutos, você basicamente vai estar recepcionando elas. Aí eu sugiro você criar uma lista do nome dessas convidadas. Você pede para elas
te mandarem o nome para confirmar que elas virão no seu evento, que elas virão assistir a sua aula, tá? Pode ser via grupo WhatsApp, né? Pode ser pelo direct, como você preferir. O canal de comunicação que você vai usar é você que escolhe, tá? Quando elas te procurarem para essa aula, você vai criar uma lista. Aí você vai imprimir essa lista e conforme elas forem chegando, você vai ticando o nome de todas as meninas que vierem para a sua aula. Porque dessa forma você já vai ter uma ideia de que quantas realmente falaram que vinha e quantas realmente vieram na minha aula. Isso é importante. Para você perceber se a sua comunicação foi clara, se você conseguiu atingir a aluna que realmente você está buscando, o perfil de pessoa que você está buscando. Então, criei a lista, anotei o nome de todo mundo, elas vieram para a sua aula de boas-vindas ao Polidense, né? E aí você vai receber elas vão assinar a sua chamada, você vai direcionar elas para troca de roupa, você já vai ter também orientado elas o traje, isso é muito importante na primeira aula de Polidense. Às vezes, está muito claro para você que usar um shortinho, é claro que ela sabe que tem que usar shortinho. Já recebi aluna que veio de leg. Ah, mas não pode ser leg? Eu não uso short. Não pode ser leg. Então, na sua primeira aula, que você vai dar para ter as suas primeiras alunas, você precisa explicar para a sua aluna, antes dela vir, que o traje é shortinho curto. E por que é shortinho curto? Porque elas querem mostrar o corpinho? Não, é shortinho curto para ter aderência na barra, para que eu consiga ficar na minha barra, para que eu consiga fazer movimentos como este. Então, o que acontece? Se a minha aluna vem de calça, ela já perde a experiência prática. E ela fica frustrada porque ela veio querendo ir lá na barra fazer aula, e aí ela não faz porque ela veio de calça. Então, informação extremamente importante, anota aí no seu planejamento da sua aula de boas-vindas para as suas primeiras alunas. Avisar qual é o traje que vai utilizar no Polidense e por quê. Mas, prof. Raquel, por que eu tenho que explicar? Não é óbvio que usa esse shortinho para aderir na barra? Não, não é óbvio para quem não pratica. Então, eu sugiro que ou você faça um texto, ou um áudio, ou um vídeo. Eu costumo fazer um vídeo. E fala assim, ó, meninas, na nossa aula, que vai acontecer no dia tal, assim, assim, a primeira coisa que vocês precisam saber é que vocês precisam trazer em suas bolsas um shortinho curto, porque nós utilizamos um shortinho curto para ter melhor aderência na barra. A nossa barra é de inox e eu preciso da minha pele para aderir na barra. É por isso que é o shortinho curto, tá bom? Aí você fala, explica que o seu espaço tem onde se trocar, que elas não precisam vir com shortinho de casa. Isso tudo é importante. Então tá. Lista de chamada, uso do traje, já manda isso com antecedência, porque quem não tiver vai providenciar, né, comprar. E, legal, chegou aqui, já sabe o shortinho, já assinou a chamada, você vai desejar as boas-vindas às suas meninas. Elas vão estar todas ansiosas, vão olhar para as barras morrendo de medo do que eu vou fazer, do que eu não vou fazer, e aí que vem o grande X da questão desse atalho para que você já comece a dar aulas de polidense. Estou aqui planejando com você a sua aula de boas-vindas. Estou te dando todo o passo a passo. Você vai chamar elas e vai falar assim, ó, a gente vai começar a aula, mas antes disso eu vou me apresentar para vocês. E aí você conta um pouquinho da sua história, né? Você conta para elas que você decidiu dar aulas, o que te motivou a dar aulas de polidense, né? Eu, por exemplo, o que me motivou a dar aulas de polidense? Eu já era apaixonada por polidense. Porém, como eu não tinha uma profissão, eu estava buscando algo que eu realmente me encantasse, eu pensei, nossa, e por que não o polidense? Principalmente porque eu vim morar numa cidade que não tinha polidense. Aí eu falei, olha só, aqui não tem polidense, no estado praticamente não tinha polidense quando eu cheguei. Então, eu fui atrás de me profissionalizar, né? Então, o que acontece? O que eu quero que vocês façam?
Conta um pouquinho. Ó, decidi dar aulas por causa disso. Outro motivo que me fez querer dar aulas de pole dance. Porque o pole dance é transformador, é maravilhoso. E se você já pratica pole dance, você sabe disso. Então, você vai contar um pouquinho para elas, uma passagem breve do porquê você resolveu dar aulas de pole dance e que, por isso, você gostaria muito de começar com elas. Elas vão gostar de conhecer você melhor. Isso já vai quebrar o gelo, já vai gerar uma conexão entre você e as suas primeiras alunas de pole dance. E aí, mesmo que você esteja começando do absoluto zero, seja a sua primeira aula, não tem problema, não há nada de errado com isso. Você pode naturalmente dizer para elas assim, olha meninas, é a minha primeira aula, eu vou dar a minha primeira aula de pole dance hoje, vocês são as minhas primeiras alunas, mas assim, fiquem tranquilas, eu planejei essa aula e eu quero dar o meu melhor. E aceito o feedback. Se você falar isso, elas estarão extremamente abertas ao seu conhecimento, porque o aluno, ele confia no professor, ele vem para receber o conhecimento do professor. E você não precisa ter medo de falar para as suas alunas que é a sua primeira aula de pole dance. Não tem problema. Elas vão ficar felizes em serem as suas primeiras alunas. Elas vão ser suas parceiras. E aí, Raquel, o que eu passo nessa aula? Começa agora a segunda etapa da aula, né? A primeira etapa você já recebeu as alunas, você já encaminhou elas para a sua sala, elas já vestiram a roupa adequada, você já se apresentou, já falou um pouquinho da sua história, já falou o que te motiva, a sua transformação, por que o pole é tão transformador, quais são os benefícios que essa modalidade tem, porque você não vai ensinar só passos. Me desculpa, ensinar apenas movimento, não trazer para sua aluna o significado que essa modalidade tem, os benefícios que ela traz, é muito raso. Aí você vai estar cometendo um grande engano. Então, deixou anotado quais benefícios você quer falar, você vai falar sobre isso. Aí vamos começar a aula, né? Propriamente dita. Como dar essa aula na prática? O que você já pode fazer? Você vai colocar uma música calma, tá? Mas uma música que trabalhe a sensualidade delas. Uma música gostosa, que faz elas se mexerem. Coloca todo mundo lá de frente para o espelho, começa soltando o corpo, pede para trabalhar a transferência de peso, braços. É um alongamento que eu chamo de alongamento dinâmico, alongamento com dança. Vai para lá, vem para cá, solta quadril, gira tudo. Trabalha esse tipo de alongamento com dança, que elas vão se soltando, vão se relaxando, vão entendendo esse processo. Começa a usar, a verbalizar, para elas se olharem, se permitirem se sentir bonita. Às vezes as mulheres, elas têm aquele medo enorme de se sentir bonita. Ela acha que ela tem que se sentir feia, porque ela não pode dizer que ela é bonita. Então ela tem que se olhar no espelho e se sentir gata mesmo, se sentir linda, dona de si, porque ela merece. E você precisa dizer isso para elas. Fez essa introdução na aula, com uma música calma, pega na barra, trabalha aqui, faz ondulação corporal, ó. Fala para elas, olha lá no espelho, olha como você tá gata, tá linda, tá maravilhosa, se solta, poderosa. Vai falando, vai trazendo uma energia positiva para a sua aula. Essa energia vai fazer com que as suas alunas, na primeira aula, na aula de boas-vindas, elas vão se sentir fantástica, entendeu? Pede para trocar de barra, passar uma pela outra, cumprimentar, sorrir, dar um abraço, fazer amizade, né? E aí elas vão se enturmando. Terminou essa parte? Aí você entra com a parte de repertório. E a parte de repertório, você vai trazer para elas, aí você entra com a parte de repertório, vou repetir porque deu uma travadinha aqui. A parte de repertório você vai trazer para elas um movimento apenas. E vai ser o movimento do desafio daquela noite, ou daquela tarde, ou daquela manhã. Como assim, Raquel? Você veio aqui me dizer que vai me ensinar um atalho para mim ter as minhas primeiras alunas e dar as minhas primeiras aulas de pole dance e me fala para ensinar um movimento só na aula inteira? Exatamente isso. É um movimento. Por quê? Primeiro, na aula de boas-vindas, você pode receber 2 alunas por barra. Você não precisa receber uma por barra. Você pode receber entre 2 a 3 alunas. Você está oferecendo para elas uma experiência,
uma aula de boas-vindas para elas entenderem como funciona a modalidade, para apresentar o polidense para elas. Então, um movimento é suficiente, tá? E que movimento seria esse? Seria este aqui, por exemplo? É lindo, né? Mas se eu ensino uma inversão para a minha aluna no primeiro dia de aula, eu estou mandando ela embora. Como assim, prof. Raquel? Não é interessante propor um desafio, vir na primeira aula de polidense e já virar de cabeça para baixo, já virar morcega? Não, não é interessante. Porque é muito. É muito. Ela vai achar impossível. Ela vai ter que lidar com todos os medos dela. O corpo dela não está pronto. E acredite, eu já vi isso acontecer. Eu já vi ser divulgado, venha fazer a sua primeira aula de polidense invertendo na barra. Não, não faça isso. A inversão é linda, é maravilhosa, é desejada, mas tem um momento certo para ela. Então, não vai ensinar uma inversão para sua aluna no primeiro dia de aula. Não cometa esse erro, tá? Qual vai ser o movimento que você vai ensinar? Algo que ela consiga sair executando e dançando, tá? Porque ela não veio só fazer movimento na sua aula, ela veio dançar. Então, você vai ensinar para ela um movimento que ela realmente consegue fazer. Todas. Eu estudei passo a passo para desenvolver o meu método e eu já determinei quais são os movimentos que eu posso aplicar nas minhas aulas de boas-vindas, nos meus eventos. Que eu sei que, independente da mulher que veio para a minha aula ser sedentária, estar acima do peso, não ter nenhuma resistência, não ter flexibilidade, não ter força, estar extremamente tímida, se sentir descoordenada, que às vezes elas se sentem mais do que na verdade elas todas conseguem. Então, eu já tenho tudo mastigadinho e eu vou te dar esse presente hoje. Eu vou te mostrar qual é o movimento que você vai ensinar na sua primeira aula de polidense, para você já ir aquecendo aí para a nossa jornada, o futuro das aulas de polidense, que tem muito mais lá. Então, eu já quero deixar para você já começar a colocar a mão na barra, tá? A mão na barra e praticar esse movimento e colocar ele no seu plano de aula, que é o movimento que eu chamo de fireman cruzado. Eu vou te mostrar, vou te ensinar, você vai praticar. E quando você for fazer a sua aula de boas-vindas para ter as suas primeiras alunas de polidense, é esse o movimento que você vai aplicar. E depois que você aplicar o movimento, você vai deixá-las praticando várias vezes, vai conduzi-las no movimento, vai brincar com elas, vai comemorar quando elas conseguirem. E antes de finalizar tudo, você vai entrevistá-las, você vai perguntar: o que você está achando do desafio? O que você está achando da aula de boas-vindas? E se você assim quiser, pode filmar isso e depois você utiliza esse conteúdo também. Então, é um presentão, é um atalho realmente para você começar a ter as suas primeiras alunas de polidense, para você realmente dar as suas aulas. Vamos na prática, rapidinho, então? Vou te mostrar o movimento. Ele é um movimento que toda mulher consegue fazer, eu garanto. Eu já dei aula para mais de 3.000 alunas. E todas elas que vêm no meu evento faz esse movimento. Elas saem daqui felizes porque elas realmente conseguem, tá? Então, vamos lá. Eu vou encaixar o joelho atrás, pezinho na frente. Quando a gente já treina pole há mais tempo, a gente faz ponta, né? Mas a nossa aluna que está começando não vai conseguir. Então, ela vai precisar usar a travinha do mindinho aqui. Então, ela vai fazer flex. Flex, joelho, forcinha contrária. Mão na barra. Explica para elas que essa é a pegada básica. Vai abrir o peito aqui, ó. E trazer essa mão só encostando. Como que eu inicio o movimento? Tudo isso que eu estou te explicando, você precisa explicar para a sua aluna, tá? Vai encaixar o quadril e empurrar. Ó, eu encaixo meu assoalho pélvico e empurro para frente. Então, eu empurro, trago a mão no meio e fecho a minha barra com a outra perna que estava no chão, na frente, utilizando os dois joelhos fechados e o tornozelo como apoio. Fico sentadinha na minha cadeirinha invisível aqui. Quando eu paro de girar, eu abro as pontas e desço. E posso ainda desenvolver uma finalização linda aqui.
Esse é um movimento que eu ensino nas minhas aulas de boas-vindas, quando eu vou apresentar o pole dance pela primeira vez para as minhas alunas. Elas praticam dos dois lados e elas brincam, elas se divertem, elas comemoram. E aí, depois que elas aprendem esse movimento, eu passo uma caminhada em volta da barra com uma música e 1, 2, 3, foi, e entra no movimento. E aí elas comemoram por se sentirem dançando pole dance no primeiro dia de aula. Porque eu faço as minhas alunas dançar no pole dance no primeiro dia de aula. Já na aula de boas-vindas, elas se sentem dançando e elas comemoram juntamente com a prof por conseguirem. Depois disso é que você vai trazer, vai finalizando a sua aula, tá? Você vai trazer várias repetições de dançar, de fazer caminhada. Ó, eu trago essa caminhada aqui, né? Você vai trazer uma caminhada como essa, né? Aqui a gente vai lá para o chão, a gente sobe, a gente volta com uma música bem legal. Aí eu trago aqui a perninha, aí eu junto e vou falando. Encaixou, abriu, todo mundo prepara, 1, 2, 3 e fui. Abracei a barra, brinco com o meu giro, faço o meu farming e finalizo aqui. Ensino essa finalização, fazemos pose para foto, tiro uma foto da turma. Tudo isso vai enriquecer a sua aula de boas-vindas para você começar a dar aulas de pole dance. Viu que você não precisa ter aquele repertório gigante para dar a sua primeira aula? Você só precisa de um movimento. Mas o que você realmente precisa é do planejamento. Planejar as suas aulas. Eu vou pedir para a minha equipe pegar um planinho de aula que eu vou te mostrar aqui na tela. O plano de aula diário que eu vou disponibilizar para você na jornada O Futuro das Aulas de Pole Dance. Ele é este aqui. Com esse plano de aula, ó, vou mostrar aqui para você, vou mostrar aqui para outra câmera, tá? Com este plano de aula, você já vai poder construir a sua primeira aula de pole dance. Você vai entender as etapas, tá? E aí você vai colocar qual música, quais músicas você vai tocar na sua aula de boas-vindas, quais posturas do alongamento você vai passar enquanto dança. O repertório você já sabe que é o fireman cruzado. A preparação física você não aplica na aula de boas-vindas, a preparação física no nosso método RV é lá na terceira aula, quando elas estiverem oficialmente matriculadas na turma, tá? As transições, que é transitar, saindo, por exemplo, da minha caminhada, foi e encaixo. Então, eu vou pedir para elas fazerem a caminhada, essa é a parte da transição, né? Fiz uma caminhada lá, tananã, tararã, digamos que eu fiz aqui, ó, perna de dentro e encaixo. Então, eu emendei a minha caminhada com o movimento, para classificar isso uma dança. Porque se eu caminho, paro e depois eu encaixo a perna, eu não estou dançando. A música não parou, por que eu parei? Então, você vai ensinar a transição. Você vai pedir para elas ouvirem a música, sentir a música, trazer a música para o corpo. Então, está tudo aqui, o passo a passo que você precisa para dar as suas primeiras aulas de pole dance. E para hoje, um atalho, para você já começar a dar aulas de pole dance, anota no seu caderninho. Agendar minha aula de boas-vindas, dar um nome para o meu evento, convidar as pessoas que nunca praticou pole dance para fazer essa aula comigo, escrever no planejamento de aula tudo o que eu vou fazer, separar as minhas músicas, preparar o meu ambiente, se quiser colocar iluminação é bom, avisar as minhas alunas, futuras alunas, que elas precisam vir, trazer um shortinho curto, porque é preciso para aderência na barra. E aí, vamos que vamos começar. Combinado? Essa foi a nossa live de aquecimento para a Jornada Futuro das Aulas de Pole Dance, que vai acontecer no dia 13 de outubro, às 20 horas. Se você não se inscreveu ainda, corre lá na minha bio,
clica no link e se inscreve. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo, que você já pode começar a pensar em começar a dar as suas primeiras aulas. Você já sabe que precisa de um plano de aula, que é interessante fazer uma aula de boas-vindas. E aquele medo danado de o que eu vou ensinar na minha primeira aula, você já não precisa ter mais, porque eu acabei de te mostrar o movimento que é encantador e que vai encantar suas alunas no primeiro dia de aula. Eu vejo vocês, então, na minha próxima live de aquecimento, amanhã às 16 horas. Amanhã nós vamos falar dos obstáculos. Os obstáculos que estão te impedindo de dar as suas aulas de polidense do absoluto zero. Então, talvez você vai se identificar, então já anota na agenda amanhã, quinta-feira, às 16 horas, obstáculos que te impedem de dar aulas de polidense, tá bom? Então, hoje, os atalhos são esses, você já sabe, já anotou aí e vejo você amanhã. E no sábado, eu vou trazer para vocês a prof que aprendeu a dar aulas do absoluto zero. Então, se liga aí na nossa agenda de lives e vejo vocês amanhã. Um grande beijo, tchau, tchau.